Olá, eu sou o Max Geniger, esse é o podcast Giro Industrial, que traz pessoas, líderes empresariais, com histórias maravilhosas que valem a pena ser contadas e ouvidas. Hoje nós temos aqui um representante de uma família que é uma dinastia no ramo farmacêutico no Brasil, de laboratórios, dos 10 maiores laboratórios em faturamento, essa família tem 3 laboratórios. E o nosso convidado de hoje é o sócio fundador e CEO do mais jovem desses laboratórios, a Biolab, o senhor Cleiton de Castro Marques. Obrigado, Max. Obrigado por ter feito esse convite. É uma honra aqui estar com vocês hoje. A honra é mútua, Obrigado. Acredito. Eu vi algumas coisas que o senhor já declarou, entrevistas em televisão ou escritas, e o senhor tem uma enorme admiração pelo senhor, seu pai, que na verdade foi quem começou toda essa história. Sem ele, ela não teria acontecido. O senhor pode relembrar um pouquinho dos primeiros tempos do seu pai? É uma história de superação, uma história de vida gloriosa, né? Porque a família de origem extremamente humilde. Meu pai foi uma pessoa que foi colocar o primeiro sapato nos pés com 10 anos de idade, né? Fugiram todos de casa do interior de Minas, numa situação muito difícil, foram para Belo Horizonte. Ele, mais 3 irmãos e 2 irmãs, moravam numa garagem. Durante o dia, minhas tias faziam pipoca, à noite os irmãos vendiam na porta de cinema, durante o dia vendiam um jornal na rua, e toda aquela questão de sobrevivência, né? E meu pai acabou exercendo todas as profissões, foi pedreiro, eletricista, batalhou para conseguir a sua vida, foi estudar em Petrópolis, depois conseguiu uma bolsa no Colégio Adventista de Petrópolis. Lá ele conheceu minha mãe, que também estudava lá no internato, se casaram, e um tio da minha mãe falou um dia para o meu pai: pô, João Marques, você é um cara tão falante, tão expansivo, por que você não tenta ser propagandista médico? Ele era médico, né? E por que você não tenta ser propagandista médico? Você vai só trabalhar com pessoas cultas, com pessoas diferenciadas. E meu pai botou isso na cabeça e foi batalhar atrás de uma posição. E conseguiu um emprego de propagandista no Instituto Pinheiros, que era, na época, o maior laboratório brasileiro, e ele foi trabalhar no norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Uma região extremamente pobre, Até né? hoje, né? Até hoje. Imagina isso lá nos anos 40, né? No final dos anos... Com cidades bem separadas umas das outras, né? Então, ele tinha que pegar o trem até Montes Claros, de lá pegava o burro e ia fazer o setor, né, que eram viagens muito longas ali no lombo de burro, né, e ia passando nas cidades, e eram ciclos de visita muito grandes, e naquela região meu pai sempre se destacou muito. Só para lembrar, né, de Belo Horizonte a Montes Claros são 400 e poucos quilômetros. Exatamente, de trem. Para cima. Para cima de trem, com o trem, naquela época, provavelmente, parando em tudo quanto era. Né? Ali mais de um dia de viagem. Isso, né? tinha um poste e parava, o trem parava. Exatamente. Né? E tem uma música sertaneja, né, que dizia: antigamente nem em sonho existia tanta ponte sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Esse era o Vale do Jequitinhonha, né? Não tinha como chegar na cidade a não ser de cavalo ou burrinho. O burrinho, era isso. E o seu pai tinha um burrinho, então. E ele fazia, então, esse setor lá, no começo, com o cavalo ou burro, né? E nesta região, ele sempre esteve entre os maiores vendedores do Brasil. Que legal. Porque na época chamava PVC, né? Era propagandista, vendedor e cobrador. Fazia o setor, tirando os pedidos, depois voltava com as duplicatas, cobravam as duplicatas, né? Trazia muito em dinheiro. E nós temos até hoje o jornal, naquela época a empresa tinha o jornal, então tinha a galeria dos campeões e tinha sempre a fotografia do meu pai, ele guardou isso a vida inteira com ele, né? Também ele guardou, temos um arquivo lá da troca de correspondência dele com os chefes dele. Então ele, como vendedor, sempre reclamando da cota, né? Então, não mudou muito. Se alguém reclama comigo, eu falo: eu sei como é que isso funciona. Eu tenho no arquivo lá de 1940 as cópias da cara do meu pai reclamando de cota, né? Uma outra lembrança, né, dessa década de 30, 40 do seu pai é que não existia cheque no Brasil, né? Não existia, era dinheiro. Era dinheiro. O cheque começou, na verdade, na década de 50 e nós
enormes empresas só tinham cheque, Isso. né? Então ele viajava, ele recebia, ia dormir naqueles hotéisinhos muito pequenos, pousados, e para não ser assaltado durante a noite, então ele colocava o dinheiro dentro do travesseiro. Entendeu? Ficava embaixo do travesseiro, porque ali ninguém podia tirar dele sem que ele acordasse, né? Aí ele foi e passou, depois de um tempo, ele começou a trabalhar de jipe, né? Então, a companhia deu um jipe para ele trabalhar. E muitas vezes ele chegava, teve cidade que ele chegou, que foi o primeiro automóvel a chegar na cidade, né? Então, aquilo ali tinha uma história espetacular, né? Ele criou tantas raízes nessa região que depois a gente já com a empresa, né, nós, de vez em quando um vendedor nosso ou um propagandista passava pela região e aqueles médicos antigos mandavam uma carta para o meu pai: ô João, quanto tempo, né? Então ele ficava muito feliz com isso, né? Bom, depois ele trabalhou em empresa, seu pai, né? Então, ele começou como propagandista, depois ele ficou 8 anos no Instituto Pinheiros, depois o laboratório Le Petit veio para o Brasil. Trabalhou um tempo no Le Petit, e aí ele montou a primeira distribuidora dele em Belo Horizonte, a Farmazonte, né? Ficou um tempo com essa distribuidora, aí montou o primeiro laboratório farmacêutico dele, que chamava Farmaker, junto com, na época, um farmacêutico recém-formado, que era o professor Aloysio Pimenta, que foi o reitor da UFMG depois, primeiro-ministro da Cultura do Brasil, ficaram amigos até o fim da vida, né? Mas que tiveram carreiras muito bonitas. Mas meu pai era sempre um cara de vendas, né? Ele não era um gestor, ele era um vendedor, né? Então ele tinha muita dificuldade na administração do negócio. Então ele vai, sobe, quebra, começa de novo, levanta, né? E a história muda um pouco aí quando ele tem que recomeçar a vida novamente no começo dos anos 70, quando o pouco de dinheiro que sobrou da último desastre com ele, ele conseguiu comprar uma empresa chamada Laboratório Prata, que tinha 5 produtos: tônico prata, digestivo prata, quebra-pedra prata, elixir prata e Sanoderma Ferraz, né? Quer dizer, o que a gente conhecia não era água prata. Não era. E esse era um laboratório que tinha sido fundado em Itapira, veio para São Paulo. Era um laboratório muito pequenininho, só produtos à base de plantas. E a gente trabalhava ali junto, então aí entram os filhos. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa antes. O laboratório que seu pai fundou lá em Belo Horizonte não deu muito certo por problemas administrativos. Aí ele mudou para São Paulo. Ele mudou para São Paulo. Por quê? Porque a indústria farmacêutica sempre foi em São Paulo. Hoje, né, depois dos anos 2000 para cá, começou a ter outros núcleos industriais, porque antes era só São Paulo e Rio de Janeiro, mais São Paulo. Hoje você tem núcleos industriais em Goiás, você tem em Minas, Rio de Janeiro esvaziou bastante, mas era aquilo, tinha que ter onde você tinha fornecimento de mão de obra adequada, a compra de materiais era em São Paulo. Aí ele veio, comprou ele veio, um monta um laboratório, monta um laboratório chamado Joma, que era o nome dele, João Marques, né? E aí começa também trabalhando na propaganda médica. Essa empresa depois passou por problemas, ele saiu do setor, foi para Minas, foi para Uberlândia, a gente ficou 2 anos em Uberlândia, aí volta para São Paulo, vendeu fazenda, tudo, juntou o dinheirinho que sobrou lá, e aí entra o Laboratório Prata. E os filhos? Os filhos aí entram todos juntos já, os 4 homens trabalhando, né? Eu sou o mais novo dos 4, então tinha o meu irmão João, o Fernando, o Paulo e eu. Meu pai, a gente vai ali no Laboratório Prata. Meu pai, assim que minha mãe falece, minha mãe teve uma morte prematura em 76, meu pai saiu da empresa. O meu irmão mais velho, o João, saiu, que depois foi o fundador da CIMED, e ficamos os 3 mais novos na empresa. Em 79... Deixa eu voltar. Pois não. O que o senhor fazia aos 13 anos na empresa do seu pai? A gente fazia tudo, né? Porque era meu pai na rua vendendo, né? A gente esses produtos eram à base de plantas, né? E as plantas são maceradas em álcool. Então você colocava naqueles tanques, enchia aquilo de planta, colocava álcool, tampava aquilo ali, ficava uma semana a planta em maceração. O quebra-pedra, que era para dor de rim, né? Problemas renais, ficava lá macerando, uma semana abria a torneirinha, tirava o álcool, aí tinha que limpar os tanques.
Aí, para limpar os tanques, os pequenininhos era eu e o Paulo. Né? E a gente entrava, aquele negócio com álcool, né? e jogava pá para fora, punha a cabeça, respirava, baixava. Né? E o senhor fazia entrega também? Também, todos nós fazíamos, porque não tinha funcionário. Entrega a pé? Quem fazia mais as entregas era o Fernando, que era o mais forte dos quatro, pegava aquelas caixas de tônico prata e pegava o ônibus da CMTC lá no terminal do Jabaquara e ia para o centro entregar, pesado para cada caixa de meio litro. Era um tipo de um biotônico Fontoura, né? Nessa altura você estava pensando, puxa vida, estou perdendo a minha infância aqui. Perdendo a infância, tinha que pagar a conta, né? E aí à noite também, as drogarias do centro, porque meu pai era muito bem relacionado. Meu pai perdeu tudo em termos financeiros na vida, mas ele não perdeu nunca o nome dele. O maior patrimônio que meu pai sempre teve foi o nome. Ele não ficou devendo nada para ninguém e ele era uma pessoa muito carismática, muito simpática. Então, as portas se abriam muito facilmente para o meu pai. Então, durante o dia, ele também pegava o ônibus, ia para o centro da cidade, tirar os pedidos com os amigos deles, lá na Xavier de Toledo, na rodoviária, lá no centro. E à noite a gente ia entregar, pegava a Kombi, né, que já tinha uma Kombi nessa época, já tinha melhorado bastante. Enchia a Kombi e ia fazer entrega, todo mundo. Um ficava no volante para esperar o guarda lá, para não multar, e os outros iam batendo as caixas, entregando a drogaria Xavier de Toledo, era da Praça da Sé. Quer dizer, essa foi sua infância e adolescência? Tudo isso, né? E todo mundo ali muito envolvido na família, porque a família, como minha mãe era muito doente, então qual era o objetivo da família? Era cuidar da minha mãe. Né? Então o dinheiro que ganhava era para pagar o hospital, era uma coisa muito difícil. Então, sem revolta, sem nada, tá ali, não teve opção, não. Então, eu acho que isso criou na gente essa garra de trabalho, né? Porque meu pai, eu acho que ele fez uma coisa, se ele fez uma coisa importante na vida, foi ensinar os filhos a venderem remédio. Então, todo mundo aprendeu direitinho e sempre com uma coisa muito forte da correção, da forma de lidar com as pessoas, de ter a preservação do nome, né? Isso sempre foi muito característico dos filhos. Que chama o sistema que eu fui criado, né? Exatamente. É exatamente isso. Aí deu 79. 79, então os irmãos resolvem... O João já tinha saído e nós três ficamos, transformamos a empresa de Laboratório Prata em União Química. Mudou o nome, né? A empresa era pequena ainda, mas tinha um nome grandioso, né? União Química. Já foi. Aí deixamos a empresa como sociedade anônima. Os anos 70 foram esplendorosos, né? Porque a economia crescia 14%, 15% ao ano. Né? Então, aquela dificuldade inicial, ela em 3, 4 anos ela já tinha mudado muito. E aí, em 79 a empresa já era de outro porte. E aí veio a chamada década da sobrevivência, né? Que foram os anos 80, que foi terrível, com inflação alta, com juros altos. E isso foi sufocante para o setor que tinha preço controlado. Né? Inicialmente, tinham muitos setores com preço controlado. A gente, na época, a atual geração nem sabe o que é isso, CIP-SUNAB. Né? E eu tinha 17 anos, eu ia para o CIP, levar mapa de faturamento para o CIP, negociar preço. Né? Para quem não sabe, o CIP precisava autorizar... Era Conselho Interministerial de Preços. Ninguém podia subir preço sem a autorização do CIP. E com a inflação alta e controle de preços, é um desastre. E tinha que levar planilha de gastos, custos, insumos, matérias-primas para eles aprovarem. Exatamente. E eles não aceitavam. Né? Você levava cópia da nota fiscal, essa embalagem aqui eu paguei X cruzeiros na época. Não, mas isso aqui eu só vou te dar esse preço. Né? Então, foram períodos muito difíceis para a indústria como um todo, não era só para nós. Nós, como estávamos, era uma empresa pequena ainda, a gente sofria mais, mas foram anos terríveis para a indústria farmacêutica. É bom lembrar, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. Quebrou em 82. Né? Não, nós não tínhamos crédito para comprar. Então, nós íamos comprar lá fora, os fornecedores falavam, a gente acredita em vocês, mas seu país não paga. Então, a gente tinha que mandar dinheiro por fora para pagar o fornecedor, para ele embarcar a mercadoria para vir para o Brasil. Né? Foram coisas muito complicadas. E até para importação, você tinha cota também na Cassex. Né? Então, você tinha que tirar a autorização da importação. Aí chegava, esse ano você só pode importar $1 milhão.
acabasse a sua cota de importação, você não podia mais. Podia importar se exportasse, né? Exatamente. Ou então aí as empresas maiores se atrelavam a alguma trading, alguma coisa para conseguir cotas maiores. Mas era... Bom, na verdade, no fim da década, muitas empresas não sobreviveram. A gente imaginava que os anos 90 fossem ser outra tragédia, né? Na verdade, começou assim mesmo, né? Começou com a eleição do presidente Collor, depois tudo... Você vê, no último mês do governo Sarney, a inflação foi de 80%. Né? A gente está aqui reclamando... No mês, para quem está nos vendo, no mês. No mês. Você vê, naquele mês, o reajuste de medicamento foi 30%. Né? Isso é cruel. Eu lembro que bateu um caminhão nosso, capotou, e nós recebemos seguro. Não deu nem para comprar outro caminhão, porque tinha que botar no caixa da empresa. Era desesperadora a situação. Realmente, a gestão do caixa ali era todo dia. Então, foi muito cruel. Uma história que eu me lembro, Sr. Cleiton, foi que quando eu comecei a trabalhar, a gente recebia o pagamento, tinha um funcionário do departamento pessoal que contava o dinheiro, colocava deve no ter sido envelopinho. o começo da sua empresa. Então, a gente recebia, conferia, ver se estava tudo certo. Então, tudo isso acabou com o cheque. Isso. A empresa começou a depositar. Só que com uma inflação de 80%, a empresa começou a pagar semanalmente. Isso. Senão a gente começa o ano. Se não muda o salário, no fim do mês tem 80%. E você já pegava o dinheiro e ia para o supermercado. Isso. Começaram a pagar em dinheiro de novo. Te davam parte do salário em dinheiro para a gente correr para o supermercado ou para a farmácia, né, para a sua alegria. Isso. Né, para comprar o que era absolutamente necessário. Exatamente. Nós falamos, o Brasil nunca vai sair dessa situação, mas acabamos saindo, para a felicidade geral. Até esqueci onde nós estamos aqui, né, Sr. A gente foi, então, aí, na transformação da União Química, a gente começa, então, a fazer... 79, União Química. 79, União Química, os anos 80 foram mais difíceis, e o grande consumidor de medicamento naquela época também era o governo federal. Tinha a Central de Medicamentos, que era importantíssimo, né? Que depois o Zé Serra acabou com a Central de Medicamentos, que funcionava muito bem, mas que existia corrupção na Central de Medicamentos. Mas, em vez de ele acabar com a corrupção, em vez de ele tirar o esquema, ele tirou o sofá da sala. Certo. Né? E acabou com a Central de Medicamentos, que foi, eu acho que, uma grande perda para o Brasil. Né? A Biolab foi fundada em 97. 97. Nós tínhamos a União Química, que trabalhava basicamente com produtos populares e produtos hospitalares e a venda governamental. A gente não falava com o médico, a gente falava principalmente ou com o farmacêutico da farmácia ou com o farmacêutico hospitalar. Né? E nós tínhamos essa ambição de ter uma empresa de prescrição médica, né? Porque aí você tem ciclos de vida de produtos maiores, era uma coisa diferenciada. Em 1990, nós nos associamos com uma empresa chamada Sanus. A Sanus Farmacêutica, que é o nosso sócio até hoje, o Dr. Dante Alário. Ficamos ali com a Sanus, era também um princípio, a empresa demorou bastante para decolar. Em 96, existia a Biolab Cirla, do Brasil, que era uma joint venture entre a Norquiza e o grupo Cirle americano. Com a quebra do Banco Econômico, eles venderam, que a Norquiza fazia parte do Banco Econômico, venderam de volta para a Cirle, que tirou o nome Biolab. Então, em 96, a gente chegou para a Cirle, nós temos interesse em comprar essa marca, Biolab. Poxa, tal, a gente vende, mas vocês têm que ficar 6 meses fora do mercado. Ok. Então, a gente comprou a marca, e em 97, a gente funda a Biolab do zero, só com a marca, né? E começamos com 4 produtos. Mas a marca Biolab ainda era muito quente no mercado. É boa a marca. As pessoas viam a Biolab como uma empresa multinacional. Então, a gente pegou isso e foi tudo muito rápido. Né? Montamos uma bela equipe, uma equipe muito focada na cardiologia, e aí a Biolab foi muito rápido. Uma coisa que me chamou a atenção no seu currículo, o senhor estudou economia, né? Eu estudei economia. Porque na empresa inicial do seu pai, o senhor era responsável pela área financeira. Ali foi mais ou menos, cada irmão foi cuidando de uma coisa. Né? Então, o Paulo, que é meu sócio hoje,
ficou na área industrial. O João saiu logo depois e foi cuidar do negócio dele. O Fernando ficava como a pessoa de frente do negócio, e eu em finanças e o Paulo em indústria, né? E isso foi muito bem, cada um cuidando da sua área. O senhor não fez nenhum curso técnico e nunca se preocupou com isso, né? Nunca me preocupei, minha técnica está na vida. É, né? eu ia dizer isso. Às vezes a gente fala, olha, estude, tire diploma, é muito importante para o currículo, para a entrevista, mas o que você vai aprender não está ali. Eu acho que a formação... Naquela época, a formação acadêmica não era a nossa prioridade. Como eu te falei, a nossa prioridade era a sobrevivência. Certo. Né? Então, eu fui fazer uma faculdade, eu não fiz nenhuma faculdade importante. Até brinco, às vezes, que hoje, com essa peneira que fazem pela faculdade, provavelmente eu não seria contratado na minha empresa pela faculdade que eu fiz. Né? Então, é uma coisa que internamente eu discuto muito sobre isso. Muito para ser supervisor. E olhe lá. E olhe lá. Né? Então, você fala inglês? Não falava inglês. Fui estudar inglês com 50 anos de idade. Né? Então, depois do período na empresa, chegava lá a professora da Berlitz e eu ia ficar estudando inglês lá. Então, é na batalha, no conhecimento mesmo. É isso. Né? Então, nada como essa vida prática. A formação acadêmica, o pouco que eu fiz ali, me ajudou bastante. Né? Nos princípios básicos de contabilidade, de economia como um todo. Mas eu acho que nada supera a mão na massa. Claro. Eu diria também, pelo fato do senhor ter estudado economia, o senhor é muito bom para controlar custos. Eu acho que custo é que nem unha, né? Tem que cortar toda semana. Né? Então, a gente olha bastante isso, tem que ficar bastante atento. Foi uma tremenda de uma ajuda. E outra coisa, que para mim é óbvia também, não é que o senhor é contra técnicos, o senhor necessita de técnicos e não sobrevive sem eles, mas contratos melhores. Sem dúvida, mas o melhor está também, não só na graduação, mas na inteligência emocional, né? A inteligência racional da pessoa, como funciona isso. Né? Então, são os critérios de avaliação que muitas vezes têm que ser definidos. E é muito difícil hoje, nós abrimos agora 60 vagas de estágio e nós tivemos 30 mil inscritos. Olha que peneira difícil, como é que é? Você não chega em questões críveis para você. Então, tem um grau de subjetividade muito grande nesse processo. Né? Mas o que a gente fala é o seguinte, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Né? Aceitar as pessoas como elas são, né? E entender que muitos não tiveram a oportunidade de estudar num INSPER, numa GV, por questões financeiras, pelo valor da mensalidade, por que tem que trabalhar, e às vezes fizeram faculdades menores, não tão famosas, mas você tem talentos incríveis ali dentro. E a gente vê muito mesmo, na minha convivência com a classe médica, a gente vê gênios formados em faculdades pequenas, o cara que tem o dom da medicina. Ele não teve a possibilidade de entrar numa Santa Casa, numa USP, mas é um grande médico. Quanto é 30 mil candidatos para 60 vagas. 60 vagas. Isso. A maioria das vagas de técnicos? Não, eram para estágio. Estagiário. Estagiários. É verdade. Antigamente havia o processo de seleção. Hoje nós tivemos que criar o processo de eliminação. Exatamente. Quer dizer, dos 30 mil, 29.900 e alguma coisa tiveram que ser eliminados para os restantes poderem ser entrevistados. Exatamente. É triste isso. E é uma moçada que tem aí muito valor, né? Mas é a regra do jogo. Né? Tem 60 vagas. É isso. Bom, por outro lado, isso significa que, não sei como isso foi divulgado, mídias sociais provavelmente, para ter 30 mil candidatos, né? Ou é desespero total, ou acredita muito. Essa é uma empresa que eu quero trabalhar. A empresa faz um trabalho muito grande de rede social e de pesquisa, de comunidade científica, né? Então, acho que tem aí uma grande divulgação. Tá? E uma coisa que a gente sente muito falta hoje em dia, que tinha na minha época, eram os cursos técnicos, né? Porque qualquer lugar tinha curso técnico de contabilidade, né? Que eram pessoas que iam fazer o trabalho técnico com muita competência. É isso. Isso hoje eu sou técnico de contabilidade. Então. É isso. Nunca pensei em fazer uma faculdade porque ninguém na minha família tinha feito faculdade, na verdade. Então, não havia o que existe hoje, né? Tem que forçar alguém a estudar, depois fazer pós-graduação, depois... Não, eu acho que foi até uma vantagem
né? Poder começar a trabalhar cedo, ter um curso técnico e garantir um emprego. E depois o resto veio... Era isso, né? O técnico de contabilidade podia assinar balanço. Né? Era uma pessoa importante, e até hoje. Então, acho que tem que investir muito na formação das pessoas. Técnica. Eu acho que todo jovem devia fazer o curso técnico, quase obrigatoriamente. Acho que obrigatoriamente. É isso, mas não é assim. A gente pelo menos dá o recado para o jovem. Faça um curso técnico que provavelmente você vai ser admitido quando ainda nem terminou o curso, porque faltam técnicos no Brasil. Sobra o resto. Faltam técnicos, né? Exatamente. Ok. Deixa eu falar um pouco da Biolab, só me corrige se eu falar alguma coisa errada. Para mim, o mercado de medicamentos, remédios, né, tem 3 faces diferentes. A primeira é a marca, né? Empresas que investem fortemente, violentamente, continuamente na marca, para a gente top of mind. Eu vou comprar um comprimido, eu tenho o nome dele na cabeça. Então, isso custa uma fortuna em marketing e propaganda. Existem as empresas que se especializaram e são muito boas em produtos genéricos. Quer dizer, então, alguém desenvolveu, eu vou fazer uma cópia, mas vou ter uma equipe que vai vender, que vai distribuir, que vai superar tudo. E existe o terceiro tipo, que para mim, assim, parece o mais complicado de todos. Quer dizer, eu não sou nenhuma dessas duas. O que eu vou fazer é, através dos médicos que receitam medicamentos, eu vou chegar ao consumidor final. E essa é exatamente Essa foi uma ideia que o senhor teve ou foi uma alternativa? Não, isso já é uma forma de mercado bastante conservadora. No mundo inteiro funciona assim, né? As empresas de prescrição médica, né? Então, se trabalha muito com educação médica. Os nossos propagandistas, a grande maioria, falar que 90% são formados em área de saúde. A gente dá preferência hoje na contratação a profissionais de saúde, seja farmacêutico, bioquímico, ele tem que ter, porque ele vai levar conhecimento técnico para o médico. A gente trabalha muito com educação médica. E ali na frente ele está falando em nome da empresa, ele Perfeito. Não pode ser um cara despreparado. Então, a nossa imagem vai para lá. E como a gente trabalha com muitos produtos conceituais, conceitos novos para a classe médica, tem que estar sempre muito bem treinado. Treinamento é uma parte essencial do nosso negócio. Eu vi uma estatística recente que o número de produtos mais vendidos, né, no mercado farmacêutico, que eram 5% do total das vendas há 10 anos, hoje está batendo em 30%. Quer dizer, uma enorme quantidade de novas tecnologias, novos produtos. E imagino que isso requer um treinamento quase diário, né, de propagandistas. A gente está tendo uma transformação muito grande no mercado, né? Estão vindo drogas extremamente sofisticadas, as drogas biotecnológicas. O mundo da farmacêutico começou com a fitoterapia, depois passou pelas as drogas de síntese química, que a gente chama de pequenas moléculas, e depois vieram os produtos biológicos, são os de origem de células, e depois vieram os biotecnológicos, que são os produtos de células modificadas. E isso são produtos muito caros hoje. E, basicamente, o mercado acabou se dividindo, né? O mercado de farmácia, que a gente chama de primary care, é onde a gente trabalha esse produto que vai no médico, e o mercado de especialidades, que são esses produtos de biotecnologia, né? Que são basicamente produtos que você vai tomar no hospital, vai tomar por infusão, esse tipo de coisa. Então, a gente se posicionou no mercado de primary care, visitando o médico. O Brasil hoje tem em torno de 550 mil médicos. A Biolab visita 300 mil médicos todos os meses. Nós temos 1.600 propagandistas fazendo a visitação desse potencial médico. Visita mesmo quando não precisa vender nada? Não, é visita pessoal só fazendo propaganda médica. Ok. Com produtos que já existem? Ou lançamentos, ou produtos recordatórios. Então, ele tem uma grade promocional quando ele vai falar com o médico. Ele tem que entender qual é a especialidade do médico. Então, isso, a inteligência de mercado é uma área muito importante dentro da empresa, porque ele tem que falar com o médico certo, com o produto certo. Então, não adianta eu levar uma pílula anticoncepcional propagar para um médico que só se especializou em mulheres adultas, né, que vão fazer reposição hormonal.
Então, o propagandista tem que conhecer bastante o perfil do médico para fazer uma visita produtiva. Não adianta ele dar amostra grátis para um médico que só prescreve genérico, né? Porque ele não vai ser um prescritor. Mas o acima de tudo é o conhecimento médico que a gente leva, né? A informação, artigos médicos, conteúdo, palestras. Olha, a gente faz uma média de uns 3.000 eventos por ano, de eventos médicos, de mini-meetings, de congressos grandes, de palestras. Então, se investe muito nisso. Esse investimento entra no que conta? Marketing? Marketing. Okay. Despesas de marketing. Não vendas. Não vendas, marketing. A venda, numa empresa de prescrição médica, a venda é um detalhe, porque quem vende é um médico. Então, a gente tem que investir no médico para que ele sinta confiança naquela marca e prescreva. A farmácia, ela atende demanda, ela não gera demanda. Quem entende? Então, a farmácia gera demanda para o genérico, gera demanda para o produto de consumo, para o produto de prescrição, ela atende demanda. Eu coloco o paciente dentro da farmácia. E muito importante nisso, Max, é a confiança que o médico tem na empresa e o conhecimento do médico sobre o produto. Então, tem um caso de um antihipertensivo que nós temos, que ele tem mais de 30 genéricos. E ele vende mais do que os 30 genéricos juntos. Okay. Por quê? E ele é marca. Primeiro, porque ele tem um preço competitivo. E segundo, porque ele é um produto que ele vai dar um efeito colateral. Ele tem um problema de inchaço nas pernas. E o médico, ele precisa ter certeza daquilo. Então, ele quer trabalhar com aquele produto que ele tem confiança, que se der algum problema, ele já sabe que não é a questão. Porque, apesar do genérico ser igual, ele tem uma diferença na formulação, né? Então, o médico prefere ali estar seguro daquilo que ele está precisando. Uma maneira interessante, acho que o senhor vai achar até engraçado de eu avaliar o mercado de... Não, mas todos nós entendemos de futebol e de remédio. Quando eu vou no médico, ele me dá receita um determinado medicamento, um remédio, ele me dá uma tremenda de uma explicação científica, prosaica, tudo que tem direito, dá para misturar para que um ignorante como eu entenda o que ele está falando. E tem uma marca, lógico, né? Eu chego em casa e vou ver qual é o laboratório que fabrica aquele produto. Falei, esse pessoal treina o propagandista muito bem, porque tudo que o médico falou foi o propagandista que falou para ele. Muitas vezes ele entende muito também, né? Que está ali, ele tem a formação. Mas esse é o nosso dia a dia, né? De levar a vantagem e saber diferenciar, que é o produto certo para o médico certo. Perfeito. E para nós, nunca existe um produto pequeno. Porque o produto pequeno para a gente, ele é grande para o paciente. Ele atende uma necessidade do paciente. Entendeu? Então, tem pequenos produtos que estão no mercado há muito tempo, que são especialidades muito pequenininhas, e o que o produto faz tem aquela trajetória. E você não vai descontinuar aquilo, porque o paciente do outro lado precisa disso. Perfeito. Né? Apesar de senhor trabalhar nesse sistema, né, da visita, né, ao médico, existe um mercado enorme de produtos aí sem marca, não? Os genéricos. Os genéricos. Só atua neles também, né? Não pode deixar a porta aberta. Tem 5 anos que nós entramos no mercado de genéricos. É para não fechar a porta. Tá aí, o mercado está aí, tem que atender. E o muito interessante é que a gente posiciona o genérico, o genérico Biolab, o genérico de marca. Entendeu? Porque quando o médico recebe, pergunta para o paciente, o que você está tomando? Ele mostra a caixinha, é da Biolab. Ok, ele confia na companhia. Okay. Né? Então tem essa questão, ele sabe do padrão de qualidade. E o senhor atua também em outros setores? A gente trabalha no mercado de procedimentos médicos, que é para joelho, cotovelo e neurologia, que tem uma equipe separada. Eu tenho uma equipe hospitalar que trabalham com produtos conceituais para produtos para UTI. E temos a linha veterinária também para pequenos animais, que dentro dos nossos negócios, hoje é o que mais cresce, é o da linha PET. Ok. E o senhor investe uma barbaridade em inovação? Eu acho que o princípio da empresa é a inovação. O senhor comprou um laboratório no Canadá? Nós temos primeiro nós fomos para o Canadá em 2019, e montamos um laboratório de P&D no Canadá. Qual era o objetivo desse laboratório? Nós
sempre fizemos muita pesquisa. O Vonal, que é o nosso carro-chefe, é um trabalho de pesquisa junto entre a equipe da Biolab e a equipe da Universidade de São Paulo. A USP recebe 50% dos direitos do Vonal. Então, a gente sempre trabalhou muito com inovação, colocamos o primeiro produto em nanotecnologia no mercado. No final dos anos, em 99, né, a gente já tínhamos comprado uma incubada, que era a Hormogen, para trabalhar com hormônio de crescimento, que estava na USP. Compramos uma incubada na Universidade do Fundão para trabalhar com produto de dermocosméticos. Então, a inovação sempre fez parte da nossa vida, né? E você tem que ter alguma coisa nova. E inovar não é... Você divide dentro do setor farmacêutico 2 tipos de inovação. A inovação incremental e a inovação radical. A inovação incremental é pegar aquilo que já existe e transformar numa nova coisa. Então, olha, eu tenho um comprimido que toma 1 vez por dia, ou toma 3 vezes por dia, eu vou transformar ele numa vez por dia. Isso é dificílimo, isso são anos de trabalho para você conseguir fazer esse tipo de produto. Ele vai ter que estar no formato certo, na dissolução certa, para ele não dissolver no estômago, para ele dissolver no intestino, para ele fazer o trânsito do intestino ser onde é absorvido corretamente. Então, e aí você tem a inovação radical, que é aquela que não existe, que você saiu do zero. Muito difícil alguém sair direto para uma radical. Você começa esse processo na incremental e depois aprendendo, porque você não fala em inovação do dia para o outro. Você não fala assim, eu vou ser uma empresa inovadora. Certo. Você tem que ter cultura, você tem que ter equipe, você tem que aprender a desenhar os estudos clínicos, a seleção dos pacientes. Então, isso tudo é um processo de aprendizagem muito grande, que a gente vem carregando isso desde o princípio da Biolab, que nós temos um sócio, professor doutor, que é o Dante Alário, né, um farmacêutico muito reconhecido no Brasil, que sempre trouxe essa carga junto conosco. Outra coisa talvez interessante é que não tem mais invenções no mundo, né? O que existe são inovações, cada um faz um pedaço e aí alguém junta vários pedaços. As grandes coisas hoje, as grandes inovações, estão nos produtos de célula, né, de células transformadas, biotecnológicos, com células com alvo. Né, e mesmo hoje, até nas terapias gênicas, onde você tira a célula do paciente, você modifica essa célula, depois coloca no paciente novamente para fazer o tratamento. Né? Então, essas coisas são hoje a modernidade. Mas as pequenas moléculas, que a gente chama, que são as de síntese química, vão continuar tendo uma existência por muito tempo. As grandes empresas internacionais hoje olham mais para o mercado das grandes moléculas, as biotecnológicas. Okay. Mas tem voltado muito também, a gente tem visto um movimento internacional de olhar novamente para as pequenas moléculas, porque elas têm um desenvolvimento muito mais simples, a produção é mais simples e elas são extremamente efetivas. Esse laboratório do Canadá, os técnicos, os inventores, os especialistas, eles são brasileiros, canadenses, não, mundiais? O Canadá é um país que a única coisa que você não acha lá quase que é canadense, né? Nós temos hoje em torno lá de 80 funcionários no laboratório do Canadá. Talvez canadenses não sejam 10. Você tem de todas as nacionalidades. Okay. Brasileiros, inclusive? Brasileiros, mais poucos. Lá deve ter uma meia dúzia de brasileiros. E saem da empresa no Brasil para ir para lá? A gente manda alguns para fazer intercâmbio lá, para fazer a aprendizagem. É onde lá. Eu queria chegar. Isso costuma ser um prêmio numa empresa. É um prêmio. Isso. A gente tem feito esse intercâmbio com o Canadá para o aprendizado. Né? O importante é o seguinte, o Canadá é um hub de saúde. Toronto, onde a gente está. Tem 300 indústrias farmacêuticas em Toronto. Né? Então, ali o conhecimento é muito grande. Você tem um centro incubador em Toronto, espetacular, onde a ciência é muito forte. Então, como a gente faz muita inovação aqui, e estando no sul, né, no continente, aqui, ninguém olha para o Brasil. Nós, brasileiros, temos uma autoestima muito grande, achando que a gente é muito importante. Somos um mercado relevante, realmente, mas do mercado de medicamentos, nós temos menos de 2%. Do mercado mundial de medicamentos. Então, as empresas não olham para o mercado americano. Mais de 50% do mercado mundial de remédio está nos Estados Unidos. Então, como é que a gente queria ser visto? Olha, eu preciso estar lá no Canadá para desenvolver
moléculas, para desenvolver produtos e ter dossiês robustos para mercados internacionais. Né? Quer dizer, o senhor pretende se expandir? A gente tem feito a expansão. Nós estamos olhando sempre, primeiro, mercados de moeda forte. Né? Eu acho que de moeda fraca em instabilidade política, o Brasil a gente já nos satisfaz. Né? A gente tem expandido para a América Latina através de parcerias. Hoje, o Vonal está presente no Equador, líder de mercado, está presente na Colômbia, líder de mercado, está sendo lançado agora toda na América Central e no México, já está lançado na Arábia Saudita, através de parcerias. Então, a gente, através de produtos, de marca, estamos agregando valor. Lançamos recentemente no Canadá. Em 2022, nós compramos uma empresa comercial no Canadá, a Excel Pharma, que também está sendo o nosso braço lá, começando com propaganda médica. E, na metade do ano, agora, a gente lançou a linha veterinária no Canadá também. Uma coisa que me deixa feliz, seu Cleiton, é que muitas vezes no passado, quando alguém, uma multinacional, vinha vender alguma coisa no Brasil, computador, por exemplo, a gente criava barreiras, empecilhos, leis para impedir que eles viessem. Isso nos atrasava em relação ao mundo. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E, às vezes, alguém diz assim, não precisamos impedir que eles venham. Eu falei, não, precisamos ir para lá. Quer dizer, vamos brigar com eles, já que eles estão vindo, vamos nós também fazer a mesma coisa. Me preocupa muito essa questão de proteção, porque a nossa geração viveu isso e viu que não dá certo. Né? Computadores Cobra, Companhia Brasileira de Antibióticos. Né? Automóveis. Automóveis, isso não funciona. Né? O que nós temos que fazer? Não só a gente ir para lá, mas ter condições competitivas de ir para lá. Perfeito. Entendeu? Você veja, nós acabamos de passar uma crise do Covid, em que o desabastecimento é que no Brasil a Anvisa foi extremamente profissional, a Anvisa teve uma atuação espetacular no Covid. Né? E quando a gente chamou, a indústria começou a perceber o desabastecimento, nós levamos para a Anvisa, deixa a gente comprar de outros fornecedores, porque eu caso com o fornecedor, eu não posso trocar de fornecedor. Então, deixa a gente. Nós conhecemos os nossos produtos e para a gente não deixar desabastecer o mercado. E o Brasil sofreu muito pouco com isso. Eu tenho a experiência no Canadá. O Canadá, até depois da pandemia, ainda faltava as coisas mais elementares na farmácia. E nós recebemos, depois da pandemia, a visita do embaixador canadense aqui no Brasil. Ele falou: o que vocês precisam para investir no Canadá, na produção no Canadá? O Canadá sofreu muito na pandemia e, a partir de agora, é política de Estado, não é política de governo. É política de Estado que o Canadá não dependa mais de China e Índia. E isso pode demorar 20 anos, 30 anos, mas nós vamos fazer uma indústria forte farmacêutica no Canadá. O Canadá importava muito, principalmente da China. E aqui no Brasil, acaba sendo essas políticas protecionistas política de governo e não é de Estado. Certo. Então, muda o governo, cancela tudo. Então, agora, tem uma série de PDPs em andamento. Se mudar o governo, para tudo. E isso envolve um risco tremendo. E nós temos que ter produtos com capacidade de competição internacional. Não adianta, porque é aquilo que eu falo. Porque como é que eu vou competir com uma empresa indiana que já está exportando para 120, 130 países? Ele já desenvolve um produto e eu vou desenvolver para o Brasil, não vou ser competitivo nunca em quantidade. Né? Agora, como é que nós vamos, então, fazer uma política de Estado para que a gente tenha segurança nesses momentos de crise que nós vamos desenvolver tecnologia aqui no Brasil? Isso está em andamento? Isso é um sonho? Isso é um sonho, está em discussão. Né? O governo fala muito, e não é este o governo, né? São todos os governos. A indústria só investe, para uma indústria investir em pesquisa, ela tem uma coisa básica, é lucro. Nós não podemos ter vergonha de ter lucro, porque lucro é o que você reinveste na pesquisa, porque a pesquisa tem uma margem de erro muito grande, e isso é fundo perdido, você perdeu. Né? Nós, recentemente, investimos com uma empresa francesa num antipertensivo revolucionário que atuava no cérebro, e
O mercado, o desenvolvimento de um produto, ele passa pelas fases pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3. O produto morreu na fase 3. Ele não deu. Na hora que ampliou a base, ele não deu. É zero, é lixo. Né? Então, como é que você faz isso? Você precisa ter lucro, você precisa ter margem, senão você não vai investir. E o controle de preços no Brasil, ele é absolutamente ridículo. E eu falo coisa, controle de preço é burro. Por que que no Brasil você não tem caneta de adrenalina? O famoso EpiPen, que a pessoa está tendo um edema de glote, você aplica aquela injeção, e ela, porque essa injeção ela tem um aplicador muito caro, então ela teria que custar aqui no Brasil uns R$500, que você aplica no momento de uma crise que você vai morrer. E no Brasil tem o sal, é adrenalina. E no Brasil uma ampola de adrenalina custa uns R$2. Então eles dão o mesmo preço para esta seringa que você carrega na tua, para quem é alérgico, carrega no bolso ou carrega na carteira que tomara que você não use nunca, entendeu? Você não pode ter, porque o preço que dão é R$2. Então, esse controle de burro é burro, ele não entende a necessidade do paciente, que ele precisa ser atendido na hora. Eu sou meio revoltado, porque eu conheço controle de preço desde os 17 anos. Eu estou com quase 67, então são 50 anos de controle de preço. Eu não tenho como concordar mais com isso, porque nós já vimos controle de preços em todos os setores do Brasil, por diversas vezes, quando vem o anúncio, não, agora vamos congelar os preços, o pessoal esquece que existe uma enorme cadeia produtiva que leva... Essa conta vem. Não adianta congelar aqui. Essa conta vem. Vem. Mas é muito interessante o estigma que o medicamento carrega. Se você sair aqui na rua e perguntar, o remédio está aumentando muito de preço, né? Aumenta todo dia. O remédio aumenta uma vez por ano, aumenta no mês de março. E o aumento é o IPCA. Entendeu? E, às vezes, se a indústria for muito produtiva, tem lá, dentro do controle de preço, o fator Y, que ele abaixa a produtividade. É IPCA menos a produtividade. Entendeu? Que é o setor que, se ele for mais produtivo, ele é penalizado. É. Então, são regras que até as pessoas lá concordam que não funcionam, mas não pode mudar. Uma outra coisa, quando a gente vê na televisão cotação do dólar, o dólar subiu, o dólar caiu, o dólar subiu. Eu acho que para a maioria das pessoas que veem aquilo, que passam... puxa, você deve ser coisa de financista, de aplicador. Na verdade, não, né? O medicamento depende demais do dólar. É custo na veia. Né? Esse é custo direto. Quer dizer, a gente não tem como se defender disso. Quer dizer, quando eu vejo que o dólar aumentou na televisão, eu posso esperar, em algum momento, o reflexo no remédio. Exato. Não, você não vai, porque só vai refletir no ano que vem. Isso. Você só pode aumentar uma vez por ano. Então, a indústria... Então, o que a gente faz? Na hora que eu faço o orçamento do ano, olha, eu coloquei o dólar a 5,40 no meu orçamento. Eu travo via hedge para atravessar o ano sem ter maiores solavancos. O que eu estou dizendo é dólar alto, para quem está vendo a televisão, significa torça para baixar. Torça para baixar. Porque senão você vai pagar mais caro por um monte de coisas, inclusive sem dúvida, o remédio que você precisa. E que vai puxar toda a cadeia da economia, porque vai levar tudo, né? Eu queria lhe fazer uma última pergunta. Estamos indo bem aqui, né? Desde criancinha, eu ouço em família, né, que o brasileiro adora remédio. Sempre, todo mundo dizia isso em família. E depois eu aprendi a palavra automedicação, né, que eu não preciso do médico. Agora eu preciso menos ainda porque tem o Google, né? Então, só que, como o senhor disse, né, nós representamos uma fatia muito pequena do mercado mundial. Nós realmente somos viciados em remédio? Aí tem algum dado que confirme ou desminta isso? Não, eu acho que é o seguinte, tem algumas coisas no Brasil que eu fui presidente do Sindusfarma durante 6 anos, sou atual vice-presidente, e que a gente trabalha muito para respeitar a prescrição médica, o receituário médico. Então, tem determinados produtos no Brasil que você compra. Olha, está na moda o produto para emagrecer aí. O que você está tomando? Estou tomando o produto, não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe, né? Então, a pessoa vai lá, compra na farmácia e se aplica esse produto que quer ficar magro. Esse produto tem contraindicações, esse produto tem efeitos colaterais gravíssimos. Então, este controle precisa ter. Né? E a gente briga muito com
para que o governo exerça realmente que os produtos tarjados sejam vendidos sob prescrição médica e que seja respeitada a prescrição médica. Em termos de consumo de medicamento, é a mesma coisa no mundo inteiro. O que eles fazem no exterior é que eles restringem aquele de prescrição médica. Olha, o antibiótico, o corticosteroide, o produto controlado, aquilo é extremamente rigoroso o controle. E eles liberam mais produtos. Isso também tem uma questão econômica. Então, são os chamados produtos OTC. Por quê? Por exemplo, você pega no Canadá, o governo paga todo o medicamento para a população, mas ele não paga dos OTCs. Então, eles jogam os produtos que têm menos risco de saúde pública, eles são mais liberais com venda OTC, para que a pessoa se automedique e não sobrecarregue o serviço de saúde pública ou a Seguridade Social. Né? Mas eu acho que o consumo, no final, é tudo a mesma igual. coisa. O mercado farmacêutico no Brasil, pelo que eu li de pesquisa, está crescendo 2 dígitos a cada ano, né? E já faz algum tempo. Tem pouca coisa no mundo que cresce permanentemente assim, né? 2 dígitos por ano. Quer dizer que existe ainda um potencial enorme, monstruoso para o mercado de remédios no Brasil. Eu acho que sim, porque nós temos, a gente aproveitou pouco da nossa pirâmide social, é uma coisa que a gente está da pirâmide etária, né? E a gente está vendo agora um envelhecimento muito rápido da população, as pessoas vivendo mais, né? E essas pessoas precisam se cuidar, né? E vivendo mais com qualidade. Então a gente foi aprendendo também quais são os momentos da população. Então, a população antes aprendeu a cuidar dos ossos, né? Os velhos, vamos tomar cálcio para cuidar dos ossos. Aí depois, olha, precisa tomar sol, precisa ter vitamina D para as veias, vamos cuidar das vitaminas. Eu ouvi tudo isso. E agora você está escutando o quê? Cuide dos seus músculos. Né? Eu também. Sarcopenia, as pessoas praticamente não escutam sarcopenia, mas o velhinho, não o velhinho já, as pessoas da nossa idade, tem que cuidar do músculo, porque o músculo é essencial para você se levantar de uma cadeira, para você fazer um exercício, e vai degradando muito rapidamente. Então, vai ampliando a qualidade de vida para que as pessoas não só vivam mais, mas que vivam com mais qualidade. O que eu tenho visto... Perfeitamente, eu ouço isso que o senhor falou todo dia. O que eu tenho visto já há algum tempo também é que crianças, jovens, adolescentes, cada vez estão tomando mais remédio. Quer dizer, eu me lembro, acho que eu não tomei remédio até os 14 anos, 15 anos de idade. Tem muita também as questões da moda hoje, né? E antigamente uma criança era uma criança arteira, hoje ela tem déficit de atenção. Aí vão lá e medicam a criança. São as coisas que vão tratar. E vai aumentando, né? E vai aumentando. A gente está numa sociedade muito ansiosa, né? E que é tudo muito rápido, né? Então, o comercial, que era de 1 minuto, passou para 30 segundos, passou para 10, hoje já é 5 segundos. Né? A gente, para escutar uma mensagem no WhatsApp, se já coloca na velocidade 2 ali, para ir mais rápido. Então, isso vai criando uma ansiedade na população, uma disputa maior pelas 30 mil pessoas que se candidataram a essas vagas. Então, isso acho que cria esses novos... É a nova realidade que a gente está vivendo, né? E isso tende a aumentar? Tende a aumentar. Até pelo reflexo de rede social, internet, idade e prevenção. E prevenção. Né? Então, é importante, a gente vem vendo o tanto que as pessoas estão vendo mais. Quando, na nossa infância, você vê um cara de 60 anos de idade, era um idoso. Né? Hoje, quantas pessoas a gente conhece com mais de 100 anos? Né? Todas as famílias têm uma pessoa com 100 anos, 90, muitas pessoas. Né? Então, as pessoas estão realmente... É importante que chegue com qualidade. E a indústria farmacêutica se coloca nesse setor para realmente desenvolver produtos para isso. Bom para nós, né? O 1950, né? Eu estava vendo o IBGE, que eles têm a classificação jovens, né? Acima de 50 anos era idoso.
Hoje, uma pessoa de 50 anos, se a gente chamar ela de idosa, ela nos processa. Eu fico profundamente ofendido, às vezes vejo no noticiário, um idoso de 60 anos foi empurrado na rua. 66, pô. Né? Então, que idoso, né? Eu empurro de volta. Eu fiquei... Bom, de tudo isso que nós falamos, existe um tremendo futuro para o ramo que o senhor atua, para a sua empresa. Obviamente, eu nunca pergunto o que o senhor acha dos próximos 10 anos, porque ninguém acha nada dos próximos 10 anos. Eu acho que as boas empresas que eu conheço dizem, nós vamos nos adaptar, nós vamos estar à frente e nós vamos inovar. Exatamente. O que vai acontecer, nós queremos estar na frente. Exatamente. E não perseguindo os outros. Não sei se essa é a sua ideia. É exatamente isso, é através de contatos internacionais muito fortes, de estar aqui, o contato com a universidade, com a comunidade científica. Tem muito dinheiro em pesquisa no mundo hoje, né? Então, eu acho que vem uma transformação. Os ciclos de vida dos medicamentos são muito longos. É muito difícil você desenvolver até um genérico. Você sabe que se eu for começar hoje, olha, eu vou fazer um genérico da Novalgina. Se der tudo certo, se eu começar hoje, se der tudo certo até eu entrar no mercado, são de 3 a 4 anos. Né? Então, esse é um mercado que os próximos 4, 5 anos, as cartas já estão dadas. Né? Então, qualquer mudança que eu for fazer na Biolab ou em qualquer outra indústria farmacêutica, também os ciclos de vida são muito longos. Você olha para um medicamento como, por exemplo, a aspirina, tem 120 anos. E vai continuar sendo moderno. Está saindo um estudo clínico muito interessante sobre a aspirina, os pacientes que tomam aspirina de uso contínuo, que é a diminuição da incidência de câncer. Né? Então, são estudos longuíssimos. Né? Então, o próprio Vonal, o Vonal já é um produto de 22 anos. Né? Então, como você pega comparado com uma indústria cosmética, ela roda o portfólio a cada 3 anos. Para nós, 3 anos é ainda lançamento de produto, para fazer toda essa experimentação clínica. Quando você leva um produto para o médico, ele não sai receitando para o paciente. Primeiro ele dá para um paciente, ele vê o resultado. Depois ele vai ampliando gradativamente para ele ter a confiança naquele tratamento. Produto do sistema nervoso central, muito mais complexo ainda, porque você não conhece as reações, né? E toda vez que você faz um estudo clínico, na hora que você vai você começa na fase 1, ali com 12 ou 24 pacientes, você vai para a fase 2, com 200 ou 400 pacientes, você vai para uma fase 3, com 6.000, 7.000 pacientes, ou às vezes um pouco mais. Na fase 4, que é o produto no mercado, você saiu, às vezes, da base de milhares para a base de 1 milhão. E aí surgem os efeitos colaterais. Então, o 0,01% de efeito colateral, estatisticamente é muito pouco, mas o número de vidas absolutas é muito grande. Né? Então, isso pode determinar a retirada de um produto do mercado. Então, e a população vai continuar, a expectativa de vida vai continuar aumentando. Vai continuar aumentando. A mortalidade infantil vai diminuir. Exatamente. Né? Esperamos que a fome seja substituída por algo muito melhor do que permita às pessoas comprar mais comida, mais remédio e tudo. Então, parabéns, né? O senhor entrou no ramo certo. Graças a seu pai. Obrigado. A gente trabalha realmente por filosofia. Eu acho que os empresários, não só os da nossa família, mas todos que estão aí, os nacionais, os que ficaram, são empresas que têm o dono na frente e com uma filosofia de realmente trabalhar, de gostar do negócio, de criar um país melhor, né, de acreditar no Brasil. Acho que a gente tem um país espetacular aí para trabalhar. Tá bom. Reitero, foi um prazer conversar com o senhor, uma inspiração. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Puxa vida, obrigado também. Então, essa foi a nossa edição de hoje com o Sr. Cleiton. Que maravilha de entrevista. E aguardamos a todos na próxima entrevista.